Pronto, já está gravando. Valeu, Gustavo, obrigado. Eu não ia lembrar dessa vez. Então, gente, voltando aí. Dentro desses fatores que alteram o ΔH, o que a gente tem? A gente tem a noção de começar a trabalhar com a quantidade. E aí, a primeira noção da quantidade é essa noção aqui do carvão. Olha só, coloquei essa quantidade de carvão para queimar. Se eu coloquei essa quantidade de carvão para queimar e liberei X quilocalorias, imagina que eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar a quantidade de carvão. Se eu dobro a quantidade de carvão, eu vou dobrar também a quantidade de calorias liberadas. Então, ao dobrar a quantidade de reagente que eu coloco para reagir, o ΔH da minha reação, ele dobra. Ou, ao planejar uma reação e pensar que eu quero triplicar a quantidade de produto que vai ser produzido, também vou ter uma multiplicação por 3 aí no valor do ΔH dessa reação. Sempre que a gente levar em conta a ideia de modificar a quantidade de reagente, na mesma proporção, de forma direta, o ΔH vai ser afetado. Então eu posso dizer que, se eu dobrei, como eu fiz aqui com o carvão, acaba dobrando o ΔH. A gente pode ver isso em reação, que faz mais sentido. Olha aqui, ó. Eu tenho a reação do metano de combustão na primeira linha. Quando 1 mol de metano sofre combustão completa, eu libero aproximadamente 890 kJ. Agora, repara que da primeira para a segunda linha, eu dobrei a quantidade de metano. E aí dobrou o ΔH. Repara ali, ó, ΔH negativo, reação exotérmica, e ao dobrar, dobrou o ΔH. Se eu triplico a reação, que vocês têm aí da primeira para a terceira linha, reparem que o ΔH, ele triplicou. Então, conforme eu vou modificando a quantidade de reagentes, eu vou também modificando o ΔH. E eu queria propor para vocês o seguinte. Vocês têm aqui, ó, uma questãozinha, tá? Um exemplo para a gente fazer. Quando meio mol de álcool sofre combustão total sob pressão constante, produzindo CO2 e água gasosos, a energia liberada é de 148 quilocalorias. Na combustão de 3 mols de álcool, então se nós fizermos a combustão completa de 3 mols de etanol, nas mesmas condições, de quanto que vai ser a energia liberada? Qual que vai ser o valor da energia que vai ser liberado aí nessa reação? Tenta calcular, 2 segundos para calcular. Vamos lá, vamos marcar aí. Mesma ideia da sala de aula, gente. 1 minutinho, tenta montar. Relê o exercício, o enunciado, e vê o que você tem de informação importante. Quais são os dados importantes que estão nessa questão que você vai precisar montar na tua regra de 3? Uma primeira pergunta seria, e aí pode responder ali pelo chat, preciso montar a reação de combustão? Pensa aí, precisa montar a reação de combustão para determinar a resposta dessa? Isso, Ana. Não preciso montar, né? O que vai acontecer, galera? Quando eu for fazer isso aqui, no exemplo de cima ali, nas reações, eu montei a reação. Agora aqui eu estou montando, ó, meio mol de álcool produz 148 quilocalorias. Então eu posso montar a regra de 3 direta, onde eu vou ter que meio mol de álcool, apareceu aí para vocês, está para 148 quilocalorias, assim como para 3 mols de álcool, quantas quilocalorias eu tenho? Então, resolvendo essa regra de 3, a gente chega a 888 quilocalorias. Primeira parte da questão foi. A segunda parte seria pensar agora em relação à noção que a gente tem de energia. Se a quantidade de energia é maior ou menor do que a inicial. Então, quando a gente vai pensar nisso, como é que era a reação? Uma reação exotérmica. Lembra que na reação exotérmica, o que nós temos? Nós temos sempre o reagente com uma energia maior e o produto com uma energia menor. Eu coloquei o gráfico aqui para vocês, olha só. Energia do reagente maior do que a energia do produto. Então, eu posso dizer que a resposta aí para essa questão está onde? Eu tenho uma energia de 888 e ela é, a energia dos meus produtos em relação à energia dos reagentes, ela é menor. Opa! Então eu tenho a letra C como resposta. Algum problema, alguém aí, em relação à quantidade de reagente, de produto, como que isso afeta o ΔH? Qualquer dúvida, libera o microfone, faz a pergunta aí sem problema. Ô, Marlon, Oi, pode falar.
Eu posso dobrar tantos reagentes que daí o produto vai ser maior? A quantidade de produto vai ser maior? Isso. Lembra que aí, Marcela, a gente está trabalhando com a lógica própria da estequiometria, né? Ou lá da lei de Uhum, Proust. Por exemplo, olha para a reação, eu não consigo apontar na tela, mas olha para a primeira reação. Imagina que uhum, você dobrou o metano. Se você tá. fizer a modificação estequiometricamente falando de todos os outros compostos, ou seja, se eu dobrei o metano, eu vou ter que dobrar também o oxigênio. Foi o que eu fiz Uhum. ali, olhando só para os reagentes. Nesse momento, eu percebo que a produção de produtos vai ser dobrada. Então, a quantidade de produtos que eu tenho vai ser o dobro em relação a dos reagentes. Justamente por causa dessa ideia que a gente tinha de Proust na noção de ser proporcional. Ah, tá. E isso vai Obrigado, afetar o Marlon. ΔH, tá? Na mesma proporção. Ah, tá. Obrigado. Nada. Ô Marlon, Oi, pode falar. você pode explicar de novo a parte do maior e menor ali, que depois de Claro, Natan. explicar do 888? Olha só. Quando a gente pega a noção da reação, lembra que a barrinha em vermelho ali que está o A mais B são os teus reagentes, tá? Então, os teus reagentes estão aqui, ó. E a minha mão vocês conseguem ver. Então, os meus reagentes estão aqui. A minha reação vai se processar e quando ela for processada, eu vou ter uma reação exotérmica. Por que eu sei que ela é exotérmica? Porque eu tenho uma reação de combustão. E toda reação de combustão libera energia. Então, o meu reagente que estava aqui nesse patamar, quando formar o produto vai estar sempre abaixo. Por quê? Essa diferença que teve, essa descida que teve, foi a quantidade de energia que foi liberada para o ambiente. Foi o processo exotérmico em si. O quanto da reação de energia, ou de entalpia nesse caso, né, foi liberado para o meio. Então, sempre que eu tiver uma reação exo, os produtos vão ter uma energia menor do que os reagentes. Porque meu ponto de partida liberou energia. Se fosse uma reação endo, o processo seria contrário. Olha só, eu tenho o reagente, quando eu for formar o produto, eu vou ter uma quantidade de energia maior, porque ele vai absorver energia para formar o meu produto. E aí eu tenho uma reação endotérmica. Então, generalizando, na exotérmica, a entalpia dos produtos é menor, na endotérmica, a entalpia dos produtos é maior. Tá bom, entendi, obrigada. Beleza? Nada. Alguma outra coisa nessa, gente? Pode falar, Victor. Nada? Bom, vamos em frente então. Primeiro fator, quantidade de reagentes e produtos. Tá? Segundo fator, ele está associado ao estado físico dos meus reagentes e dos meus produtos. Tá? Então, quando eu vou pensar no estado físico dos reagentes e dos produtos, vamos só relembrar aqui primeiro. A gente falou dos três estados, sólido, líquido e gasoso. Usem a água como exemplo. Do ponto de vista da água, onde é que eu tenho maior energia? Na forma sólida ou na forma gasosa? Lembra que na forma gasosa eu tenho maior energia, eu tenho maior temperatura, as moléculas estão mais agitadas. Resultado, eu posso dizer então que uma modificação no sentido sólido-gás é uma modificação que absorve energia. Eu aqueço o gelo, ele funde, vira líquido. Eu aqueço a água líquida, ela entra em ebulição ou ela vaporiza e vira gás. Portanto, eu tenho processos nesse sentido que são processos endotérmicos. Já na volta, eu tenho o processo que ele é exotérmico. Então, quando eu penso na volta, eu vou ter o processo exotérmico, onde, olha só, o gás que estava aquecido vai liberar energia, vou tirar a energia daquela amostra gasosa, aquele vapor, transformando ele num líquido. E aí depois, obviamente, se eu resfriar esse líquido, eu vou ter um sólido. Então, de sólido para gás, eu tenho processos endo, de gás para sólido, eu tenho processos exotérmicos. Nessa ideia, o ΔH vai ser afetado. Se eu for fazer uma reação usando um reagente sólido, o meu reagente sólido tem uma certa quantidade de energia. Agora eu vou fazer a mesma reação com o mesmo reagente, só que o meu reagente está líquido. A energia dele é maior, então isso vai afetar o ΔH. Ou, se estiver no estado gasoso, também afeta. Eu trouxe como exemplo, para a gente dar uma olhada, a reação de formação da água. Olha só, reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio formando a água. E eu posso formar água nos três estados físicos, sólida, líquida ou gasosa. Quando eu levo isso em conta, observem ali, ó, o ΔH3, que é a primeira setinha que vocês têm, ele é a formação da água na forma de vapor. A reação de formação da água é uma reação exotérmica, é uma reação de combustão, é a combustão do hidrogênio.
Então, nesse caso, ela está diminuindo a energia, o produto está ficando abaixo, e para formar o vapor, liberou uma certa quantidade de energia. Para ficar líquida, para que aquela água fique líquida, vai ter que liberar mais energia, porque o produto formado, ele se forma inicialmente no estado de vapor. Como é que eu faço um vapor virar líquido? Olha na setinha vermelha ali em cima. Eu tiro a energia dele. Então eu vou retirar a energia dele para que ele fique líquido. Por isso que a variação da entalpia é maior. E aí quando eu levo em conta para o sólido, a mesma ideia. Eu botei os valores aqui, ó. Olha só. A formação de água na forma de vapor ocorre com liberação de 242,9 kJ. Então a gente tem uma reação exotérmica que libera 242,9. Agora, a liberação para a formação da água na forma líquida é de 286,6. Por outro lado, a liberação para formar água sólida é de 296,6. Aí a pergunta que eu poderia fazer é a seguinte: quanto que é a variação de entalpia entre a água líquida e a água sólida? Eu quero pegar água líquida e quero transformar ela em água sólida. Quanto que eu preciso variar na entalpia? Esse processo é endo ou é exo? Quanto que ele absorve? Quanto que ele libera? Olhem ali para a reação para o ΔH de formação da água líquida e olhem para o ΔH de formação da água sólida. Para formar água sólida, eu liberei menos 296,6. Para formar a água líquida, eu liberei ali 286,6. Então eu posso dizer que houve uma mudança de 10 kJ, uma diferença de 10 kJ. Se eu tenho uma diferença de 10 kJ, eu posso dizer que a ideia dessa diferença é a entalpia associada à mudança de líquido para sólido. Portanto, eu posso fazer aquilo lá da outra aula. ΔH igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, que seria final menos inicial. Nesse caso, seria o quê? 296,6 negativo menos, abre parênteses, menos 286,6. Fazendo o jogo de sinal, vai dar menos 296,6 mais 286,6. E o nosso ΔH vai dar menos 10. Tá? Bota isso no papel, gente. Se eu botar a folhinha de papel aqui na minha frente, vai esconder. Tá? Mas lembra, eu posso fazer final menos inicial. Por isso que eu pedi para que vocês tivessem assistido a outra aula antes da aula de hoje. Beleza? Dúvida aqui no estado físico, alguma coisa? Mesma lógica. Libera o microfone, pergunta aí. Gente, o Gabriel mandou a pergunta ali no chat. Se teria alguma forma de relacionar a forma interdisciplinar calor latente da física e da termoquímica? Tem, cara. Principalmente associando isso às noções lá das curvas de aquecimento que a gente fez lá no início das aulas e o que vocês estão vendo com o Sandro. Tá? É possível. Eu posso pegar uma reação química e promovendo essa reação química, ela gerando energia para que eu vá produzindo uma outra reação, uma outra transformação. Então, é possível sim eu fazer correlações aí dentro dessa ideia. Ô Marlon, Pode falar. eu não entendi o que tu falou de ΔH final com inicial e que diferença tem eu calcular, tipo, de quando a água tá sólida para quando a água tá líquida. Aqui, ó. Eu vou botar aqui no chat a conta, porque eu não consigo... peraí. Vamos fazer assim, ó. Olha só, aqui nessa forma de compartilhamento, eu não consigo colocar folha de papel na minha frente. Vamos ver se vai funcionar, mas acho que não. Eu desapareço. Mas aí a gente faz assim, ó. A gente vem aqui, desativa o efeito da câmera. Ok, vocês me veem. E aí dá para mostrar aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Peraí. Dá para ver o que está escrito na folha? Ou tem muito brilho? Dá para ver? A ideia é que ali estava escrito que ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, quando eu vou pensar em usar esses gráficos para fazer essa mudança associada ao ΔH, o que eu levo em conta? Eu sei que o ΔH, eu vou escrever aqui que daí eu mostro para vocês, tá? Então, o ΔH, ele é igual. Quando eu penso
na transformação, eu vou pensar que qual é a entalpia, que é a minha entalpia final, pensando nessa transformação. Pegar água líquida e transformar em água sólida. O teu estado final não é a água sólida? Se o teu estado final é a água sólida, você pode pensar que a água sólida, ela tem um ΔH, que é o ΔH dessa reação. Então, ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O meu ΔH ele vai ser igual. Quem é o produto? A água sólida. O ΔH dela é menos 296,6. Menos. Quem era o meu reagente? Quem era o meu estado inicial? A água líquida. Que a entalpia de formação dela foi de menos 286,6. Então, meu ΔH vai ser igual a menos 296,6 mais 286,6. Meu ΔH vai ser igual a menos 10. Vamos ver se assim vai ficar melhor para vocês verem. Se eu não derrubar tudo aqui, tá tudo certo. Olha ali, ó. O ΔH. O problema é que fica espelhado, né? O ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Consegue ver o valor? Sim. Beleza. Então, ficou espelhado. Vou ver se eu escrevo espelhado agora na próxima. A ideia é, eu posso usar essa noção da variação para calcular ΔH de transformações, de reações que ocorrem em paralelo. Eu poderia usar isso aqui para ver quanto que é a mudança de gás para sólido, ou quanto que é a mudança de gás para líquido, de líquido para gás. Qualquer uma dessas transformações, eu poderia fazer essa modificação sem problema nenhum. Vamos mudar, vamos botar vocês num ambiente mais legalzinho agora. Entendeu ali, Sandy? Alguma outra dúvida, gente? Sim, entendi. Obrigada, Marlon. Pronto, vou para um lugar mais diferente. Tá? Só vou ver o chat que tinha alguma coisa ali. Para mim tá travando o slide. Não era para estar travando, tá? Porque ele tá agora até liberado para vocês avançarem e voltarem. Agora eu consegui pegar a parte que você estava falando do gráfico. Desse gráfico aqui, Manu? Desse que tá no slide mesmo? Ué, minha câmera tá ligada. Olhem só se não tá oculta para vocês a exibição, mas a minha câmera tá ligada, deveria estar aparecendo. Estranho, era para estar aparecendo pequenininho embaixo para vocês. Tenta colocar, Isadora, no maximiza a tela para ver se vai dar certo. Gente, olhando aí então, olhando para o slide, tá? O que vocês têm? O gráfico ali, ele mostra o estado inicial, que é o hidrogênio e o oxigênio, e 3 parâmetros. O que são esses parâmetros, tá? Esses parâmetros, eles são, na realidade, os 3 estados físicos a qual o produto foi formado. No primeiro ali, que vai estar representado pelo ΔH3, a primeira setinha, então vocês têm a formação de água na forma de vapor. Aí, formando água na forma de vapor, eu tenho aquele ΔH de menos 242,9. No segundo, na segunda setinha, vindo da esquerda para a direita, tá, olhando de frente para o gráfico, vocês têm o ΔH2, que é a energia de associação, ou de liberação, perdão, aí, na formação da água na forma líquida. E a terceira, que vai ser o ΔH1, ele é a liberação de energia, 296,6, para a formação de água sólida. Então, no mesmo gráfico, eu consigo colocar a reação, os reagentes aqui em cima, o produto é o mesmo, é a água, só que nos 3 estados físicos diferentes. E aí eu avalio como que é essa formação, quanto que é esse ΔH, pela formação de estado físico diferente. Reparem que o fato de formar água líquida, sólida ou gasosa afetou a quantidade de energia envolvida. Isso é afetado por quê? Por causa da energia necessária para mudar de um estado físico para o outro. Obrigado aos que ajudaram os colegas ali no chat, deu tudo certo já. Melhor, Manu. Gente, alguma outra coisa nesse? Nada? Ô, Marlon, Pode falar. tem diferença quando o produto é de um estado físico diferente, mas esses reagentes forem, também tem diferença? Mesma ideia. Seria a mesma ideia, Catarina. Se você imaginar você saindo de uma reação aonde você está usando... Não vou usar essa porque essa aqui vai ficar meio estranha, mas... Bom, tá aí o gráfico. Imagina que eu vou fazer a reação de pegar a água e quebrar a água em hidrogênio e oxigênio. Essa mesma reação, só que no sentido inverso.
tá? Fazer a eletrólise dessa água ou fazer a quebra dessa água. Embora seja impossível fazer com ela no estado sólido, a gente não faça ela, mas imagina você fazendo isso nos 3 estados. Para quebrar, para fazer a reação inversa, a reação de baixo para cima, repara que de baixo para cima a tua reação vai ser o quê? Endotérmica. Tá? Você está subindo no gráfico. Então, se ela é endotérmica, o que nós temos de importante aí? Ela sendo endotérmica, eu vou levar em conta que sair da água sólida, eu vou chegar aqui, ó, no hidrogênio e no oxigênio. Então, eu tenho um ΔH. Agora, eu não vou mais sair da água sólida, eu vou sair da água no estado líquido. Então, eu estou saindo daqui de cima. Repara que está diminuindo a distância entre as minhas mãos, justamente porque está mudando o ΔH. Ah, eu vou sair da água na forma de vapor, já está mais aqui em cima. Eu vou chegar no mesmo patamar, só que mudou o ΔH. Então, vale para os dois, tá, Catarina? Tanto para mudar o estado físico dos produtos, quanto para mudar o estado físico dos reagentes. Da mesma maneira, os dois afetam o ΔH. Beleza, entendi. Obrigada. Nada. Galera, alguma outra coisa em estado físico? Senão a gente avança aí. Tranquilo? Vamos lá, então. Ah, pode falar. Alguém abriu o microfone? Não? Vamos embora. Galera, variedade alotrópica ou alotropia. A nossa última grande modificação que pode alterar o ΔH é a variedade alotrópica dos reagentes que eu estou usando. Lembrando, o que era alotropia? Lembra lá de substância simples e composta? A substância simples e a substância composta, ela vai ter mudança, vai ter modificação, conforme a organização. A substância simples é aquela formada por átomos de apenas um elemento, a substância composta é aquela formada por átomos de 2 ou mais elementos. Dentro da substância simples, alguns elementos apresentam um fenômeno de alotropia, que era a formação de substâncias distintas formadas pelo mesmo elemento aí. Exemplo, caso do carbono, olha só, a gente tem o carbono aqui, ó, que ele existe na natureza na forma de carbono grafite, carbono diamante e dos fulerenos. Quando eu olho para eles, eu acabo percebendo que, reparem o gráfico aqui, e aqui vai dar para ter uma ideia associada à noção do ΔH de novo. Olha as 3 formas alotrópicas. Carbono grafite, o primeiro ali, carbono diamante e o fulereno. Vocês vão ver que o carbono grafite e o diamante estão mais próximos, porque eles são os que estão no gráfico. O fulereno eu deixei do lado, porque ele não está na minha representação. Eu estou fazendo a reação, representando ali no gráfico, a combustão do carbono. Então, olhem ali a primeira linha do gráfico em cima. A gente tem carbono diamante reagindo com gás oxigênio. E eu vou formar o gás carbônico, o CO2, que está lá embaixo na terceira linha. Aquilo ali é representado por um ΔH2. Por outro lado, na linha do meio, vocês têm ali, ó, carbono grafite mais oxigênio virando CO2. O que está tendo de mudança nesse processo? Na reação do carbono diamante, eu estou tendo uma variação de entalpia maior do que na reação do carbono grafite. Se vocês olharem ali em cima, onde eu escrevi as formas alotrópicas do carbono, vocês vão perceber que eu destaquei em vermelho o grafite. O grafite é a forma alotrópica do carbono mais estável. Sendo mais estável, o que acaba acontecendo? Ela tem menor energia ou menor entalpia. Então, se eu queimo o carbono diamante, como o diamante tem maior energia, ele vai liberar mais energia, o ΔH vai ser maior. Débora, olha se... Vou fazer assim, peraí. Tá todo mundo vendo o slide de forma alotrópica? Sim. Ah, beleza. Deve ter aparecido agora, Débora. Então, a ideia dessa diferença de energia está associada à energia que o estado alotrópico ou que a forma alotrópica tem. Por outro lado, imagina que eu não quero fazer a reação de combustão. Ah, eu quero pegar o CO2 e transformar nos outros dois. No carbono grafite mais O2 e no carbono diamante e O2. Vamos supor que essa reação seja reversível. Então, levando em conta isso, eu faria a reação de baixo para cima. E aí vai entrar o que a Catarina tinha perguntado. Se mudava o estado físico, aqui vai mudar também a noção da forma alotrópica. Então, a quantidade de energia que a substância tem, seja ela pelo estado físico ou pela forma alotrópica, acaba afetando o teu ΔH. Carbono grafite, primeiro caso, a gente viu uma combustão. Olha os outros casos que também são importantes, principalmente porque na próxima aula a gente vai ter que definir o que é estado padrão. E aí esses 4 que vão aparecer em vermelho, a gente vai precisar reconhecer. Nós já vimos isso na frente 2, tá, gente?
Olha só, fósforo. Lembra que o fósforo existe na forma fósforo branco e fósforo vermelho, sendo que o fósforo branco ele tem maior entalpia, ou seja, ele é instável, e o fósforo vermelho é mais estável, ele tem menor entalpia. Então, outra forma alotrópica importante. Além do fósforo aí, também temos o oxigênio. O gás oxigênio é a forma alotrópica estável do elemento oxigênio, enquanto o gás ozônio é a forma instável. Então, se eu fosse fazer uma reação, e ela fosse possível, é uma reação exotérmica, tá? Possível de fazer com o oxigênio ou com o ozônio. Eu ia perceber que com o oxigênio eu ia liberar X, com o ozônio eu ia liberar uma quantidade maior de energia, porque meu ponto de partida está mais em cima, ele tem mais energia, ou tem maior entalpia. Tranquilo? E o último caso da variedade alotrópica que a gente tem é a noção aí do enxofre, que existe na forma rômbica e monoclínica, sendo o enxofre rômbico mais estável, sendo a forma alotrópica mais estável. Então, aquela que tem menor energia. Sempre o que está em vermelho é a forma estável, tem menor energia. O que está em amarelo é a forma instável e aí tem maior energia. Tá? Amarelo aqui no enxofre, né? Preto nos outros. Problema, gente, com a variedade alotrópica? Alguma coisa? Pode mandar no chat ou perguntar. Imagino que nada, então, né? Olha só. Esses 3 fatores são os fatores que a gente tem no tetra. Eu ainda posso associar como fatores que alteram o ΔH mais 2 informações. Olha só, tá aqui embaixo. Temperatura e pressão podem afetar o ΔH. A pressão vai afetar somente quando forem grandes pressões e reações no estado gasoso. Então, ela é pouco usual de aparecer. Agora, a temperatura pode afetar. Usa a temperatura na mesma lógica que você pensou antes no estado físico. Só que ao invés de fazer a reação que a gente fez ali com um reagente sólido e líquido, imagina que eu vou fazer essa reação, uma reação exo. Já respondo, Marcela. Vou fazer uma reação exo com oxigênio, com uma substância líquida, só que ela vai estar líquida a 10 graus Celsius e a mesma substância, vou fazer outra reação, líquida a 40 graus Celsius. E essa reação é endotérmica. Então eu tenho os pontos de partida aqui nas minhas mãos e eu preciso chegar ali em cima, na minha cabeça, naquela barrinha de madeira que tem do fundo que está sendo usado. Qual das duas está mais próxima? Repara que essa aqui, que estava a 40, vai ter que subir essa quantidade e eu tenho meu ΔH. Por outro lado, essa aqui, eu vou ter que subir do 10 graus até o 40, para depois chegar do 40 até o topo que eu precisava. Então, se eu tenho diferença na temperatura dos meus reagentes, o ΔH também tem modificação. Tanto que vocês vão ver na próxima aula que nós vamos definir que nós sempre usamos um estado padrão com a temperatura de 25 graus Celsius, justamente para justificar uma estabilidade nessa temperatura e fazer todo mundo na mesma condição. E a existência ou não de solução está muito associada ao processo que ocorre. Por exemplo, lá no primeiro ano, vocês viram em laboratório, e viram em sala de aula também, que quando a gente coloca um ácido em água, ou quando a gente coloca uma base em água, o meio aquece. Então nós temos um processo exotérmico. Aí eu vou fazer uma reação que envolve um ácido. Eu vou pegar o ácido puro e vou colocar ele para reagir. O ácido puro tinha uma energia acumulada, uma entalpia. Agora eu vou pegar esse ácido dissolvido em solução. Uma parte dessa energia dele já foi liberada. Por que ela já foi liberada? Porque nesse processo ele acabou liberando energia ao ser dissociado em água. Então a presença ou não de solução aquosa, estar dissolvido ou não estar dissolvido em água, também pode afetar o ΔH. Mas os 3 principais, quantidade, forma alotrópica e estado físico. A gente ainda poderia citar temperatura e pressão, né? E forma a existência ou não de solução. Problemas com esse? Marcela, já respondendo o teu. Por que o gás oxigênio é menor do que o gás ozônio? Ali no gráfico, tá? Vou voltar ele aqui, ó. Ver se eu consigo voltar. Aqui. O oxigênio é a forma alotrópica mais estável. Já viu, tá, Rafa? Sendo a forma alotrópica mais estável, o que está acontecendo? Ele vai ter uma menor quantidade de energia.
repara que nesse gráfico tu não tem reação, só tem entalpia em função do O2 e do O3. Então você tem a energia em função dos teus compostos. Só serve para mostrar que você tem uma certa quantidade de energia para cada substância. E o oxigênio é menor porque ele é mais estável. Sempre o isótopo, perdão, falei besteira, o alótopo, tá? Deleta o isótopo. Sempre o alótopo mais estável é o de menor energia. Por isso, Rafa, aqui ele vai estar mais abaixo ali no gráfico. Perdão, Marcela. Rafa, a tua pergunta, deixa eu só ampliar ela aqui. Já respondo também, Sandy. Mara, eu não consigo entender muito bem o exemplo do grafite na variedade alotrópica. Isso, olha só, vou pegar ele ali. Vou voltar nele aqui, que aí fica mais fácil. O caso do grafite. Realmente, Rafa, vocês têm na primeira linha carbono diamante reagindo com oxigênio. Na linha do meio, aqui, vocês têm carbono grafite reagindo com oxigênio. Por que o grafite ficou mais embaixo? Justamente pelo que você escreveu. Como o grafite ele é mais estável, ele tem uma menor energia, então ele vai ficar um pouco mais abaixo do que o diamante. E aí você vai ter uma liberação de energia diferente. Imagina que agora é o caminho inverso. Ó, eu estou aqui, né, e eu quero chegar lá embaixo na minha camiseta. Então, desse aqui eu vou descer uma certa quantidade, que seria do carbono grafite, e desse aqui de cima eu vou ter que descer mais, porque o diamante tem maior quantidade de energia. Tranquilo, Rafa? Só dá o okzinho ali depois do lado. Sandy, quando tem solução aquosa, o ΔH é menor então? Vai depender muito do exemplo. Para os dois exemplos que eu usei, sim, porque eu usei dois exemplos onde o processo de dissolução foi exotérmico. Então, o meu reagente tinha menor energia. Por outro lado, eu posso ter processos onde a presença de solução aquosa vai ter uma reação endotérmica. O cianato de amônio e hidróxido de bário, por exemplo, que é o da aula anterior, eles tinham uma reação extremamente endotérmica. Resultado, aí os meus reagentes iam estar com mais energia. Então, vai depender sempre do processo. Eu não posso generalizar falando que sempre ter água vai ter um ΔH maior. Na mesma ideia, como eu não posso dizer que sempre que eu tiver maior temperatura da reação, o ΔH vai ser maior ou menor. Por quê? Porque depende se a reação é endo ou exotérmica. Então, eu nunca posso fazer essa generalização tão direta. Eu sempre tenho que analisar o processo como um todo, os dados que foram dados como um todo. Ana, quando aumenta a temperatura, o ΔH aumenta ou diminui? Me perdi nessa parte. O que eu estava falando ali, Ana, depende da reação que você tem. Imagina uma reação endotérmica. Tá? Reagente a 10 graus, reagente a 40 graus. O fato de ter aumentado a temperatura faz com que o reagente a 40 graus esteja com maior energia. Então aqui é o reagente, tá? 10 tá a 40. A minha reação é endo. Ela vai se processar para chegar no meu produto que está lá em cima da minha cabeça. Esse aqui, ó, como ele já tem maior energia, ele vai absorver menos para chegar aqui em cima, formando os produtos. Esse está aqui embaixo, então ele vai ter que absorver mais para chegar até lá em cima. Por isso que vai depender do processo. Então, mesma ideia é o caminho inverso. Eu estou aqui, ó, 10 graus, 40 graus, e quero chegar lá na minha camiseta. De 10 eu vou descer uma certa quantidade, de 40 eu vou liberar mais. Então, depende do processo que eu estou analisando. Sempre o que possui menor entalpia, tá, Napi? Porque repara que para os elementos aqui, ó, quando é só o elemento, eu não estou mostrando variação de entalpia, não tenho reação. Então, estou só falando do valor da energia dele. A variação eu vou pegar numa transformação química, como o caso do carbono. Mas a lógica é essa, tá? O mais estável tem menor entalpia. Obrigado, Vitor. Sandy fechou, Ana Yunis fechou. Galera, só para a gente dar uma olhadinha aqui, então, um exemplo de uma questão, tá? Para a gente finalizar aí, só animar aqui que agora as animações ficou mais demorado. Essa questão, eu detalhei ela minuciosamente para vocês no slide. Tá? Ela vai ficar bem repetitiva, mas é uma questão extremamente importante do Enem. Antes que alguém pergunte, tem caminho mais rápido sim para fazer, mas eu quis fazer ela bem passo a passo para explicar para vocês todo o processo e relembrar algumas coisas lá da estequiometria. A gente vai uns últimos 5 minutinhos aí para fazer ela. Olha só. O metano, o benzeno, o etanol, a glicose e o octano, quando queimados, liberam uma certa quantidade de energia. Aí ele perguntou o seguinte: nesse contexto,
qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. O que eu resolvi fazer? Eu preciso padronizar uma certa quantidade de energia. Eu padronizei a quantidade do metano, que é a menor. Podia ter feito com qualquer valor. Eu obtive, preferi fazer com ele. Tá? Aqui eu só faço uma divisão, não preciso fazer multiplicação e divisão. Quando eu vou montar com ele, o que vai acontecer? Eu vou pegar cada uma das reações e montar a reação de combustão, porque eu preciso saber quanto CO2 eles liberam. Então, olha ali a reação do benzeno. Um benzeno libera 3.268 kJ, mas como é que é a reação dele balanceado? Vou balancear a reação, ó. 6 carbonos, então 6 CO2, 6 hidrogênios, 3 águas. Se não está aparecendo isso, olha se já carregou para todo mundo. 3 águas e aí 15,5 de CO2, tá? Não sei porque às vezes quando eu deixo livre para vocês poderem passar o slide, vocês têm que ver que se eu passo aqui, se vocês não passarem no computador de vocês, não vai dar. Ah, tá, eu caí da reunião. Legal, eu caí. Ô, Marlon, a gente tá aqui, a gente tá te ouvindo, pode seguir. Se tiver aí, não tiver caído, né? Indo? Galera? Sim. Oi. Desculpa, caiu aqui e ficou aquela coisa, recarregando, retentando conectar. Deixa eu botar aqui de volta. Esse não é o slide. Vou voltar ali na questão só para mostrar para vocês, tá? Então, tava falando ali, gente, eu tinha que montar a reação de combustão de cada um dos compostos, tá? Para poder balancear a reação e ver quanto CO2 era liberado. A gente estava fazendo do benzeno. Então, o benzeno liberava lá 6 CO2 porque ele tem 6 carbonos. O outro reagente que a gente tinha, eu vou explicando aqui, depois eu boto ali a animação para vocês, tá? O outro reagente que a gente tinha era o metano, que tem 1 carbono. Então, liberava 1 CO2. E eu ia ter que fazer isso com todos os meus reagentes. Montar a minha reação e aí ver o que estava acontecendo, quanto que estava sendo liberado de CO2. Vamos ver se ele aparece aqui agora. Sacanagem, cai bem no último slide. Aí. Tá bem lento para carregar para vocês também. Apareceu o slide para vocês já? O meu tá carregando. Já apareceu. O meu apareceu, mas tá parado no primeiro. Isso. Eu já tentei ir lá pra frente e ele tá... Eu tô tentando pular pra frente, ele tá travado no primeiro. Tá carregando, né? É bem isso, o meu também tá bem Isso. assim. Agora foi aqui. Agora sim, beleza. Chegou lá no último, vamos voltar O um. meu tá indo de boa já. Beleza. Quem já foi, vai lá pro slide 8. Eu deixei livre pra vocês poderem ir. Pro 8 não, desculpa. Pro 6. Que eu deixei livre pra vocês poderem ir nele pra garantir que não desse problema pra ninguém. O meu tá indo. Aí, o meu... Não. Aí, o meu chegou. Como é que vocês viram de trás pra frente? Ó, galera. Vou mostrar aqui, ó. Quem tiver no slide aí. Já deixei todas as reações balanceadas e os delta gás. Olha o que a gente tem.
Se vocês animarem depois do slide, tá? Esse aqui eu vou botar em slide para vocês no Moodle, não em PDF, que aí vocês conseguem animando a resolução. Reparem que cada reação liberou uma certa quantidade de CO2. E essa certa quantidade de CO2 acabou afetando para o padrão de energia. Lembra que eu falei que eu ia usar o metano como padrão? Olha ali, eu peguei o metano, a setinha azul, e eu comparei todas as minhas reações para 890 kJ. A conta que eu fiz, eu vou mostrar uma aqui, ó, só para vocês perceberem. Olha ali, ó. A do octano, por exemplo. Eu peguei o valor da energia do octano para 8 mol de CO2. 890, que é o valor que eu padronizei, para X mol de CO2. E aí, com isso, eu consegui ver ali que X deu o 890 vezes 8 por 5.471. E isso, obviamente, deu ali o 1,3 mol. Claro que você está olhando para isso aqui pensando assim, Marlon, é uma questão do Enem. Eu não vou ter tempo para fazer isso em 3 minutos. Dava para simplesmente pegar o valor, dividir pelo número de carbono e multiplicar por 890. Eu quis fazer passo a passo para mostrar para vocês realmente o como chegar até a etapa. Tá? Galera, façam, por favor, as questões que estão pedidas ali no final. Eu deixei mais 3 slides, 3 exemplos resolvidos para vocês aqui. Tá? Eu vou, quando colocar a aula para vocês ali no Moodle, essa aqui, eu vou adicionar um videozinho, eu gravo ele aqui agora no final, um videozinho resolvendo essas 3 questões, e aí adiciono para vocês. Daí lá no Moodle eu deixo as 3 resoluções comentadas. Só porque eu sei que vocês têm outra aula agora. Gente, brigadão. Como sempre, né? Aquela honra estar junto com vocês. Muito bom matar um pouquinho da saudade aí. Grande abraço. Segunda a gente tá de volta. Ô, Marlon. Oi, pode falar. Quem tiver dúvida, quem quiser sair, pode sair. Quem tiver dúvida, fica à vontade, tá? Eu não entendi como é que faz pela forma mais rápida. Aqui, ó. Pensa o seguinte. Vamos usar os 890 como padrão, tá? Se eu vou usar o 890 como padrão, eu vou fazer o quê? 890 vezes o número de carbono que o composto tem. Então, por exemplo, no benzeno vezes 6. E vou dividir essa resposta pelo 3.268, que é o ΔH dessa reação. Quando eu fizer isso só direto, o que está acontecendo? Eu estou achando direto o número de mol de carbono. Então, eu só olho. 6 carbonos libera 3.268. Quantos carbonos liberaria 890? Eu só faço a relação pelo carbono. E aí também dá certo, sem problema nenhum. Tá bom, entendi. Obrigada. Maria, eu vou botar, tu perguntou ali, eu vou colocar, só porque vocês têm a aula agora, mas eu gravo o vídeo dela passo a passo resolvendo e coloco no final dessa aula aqui para vocês. Tá? Eu coloco essa aula lá no Moodle e coloco um videozinho a mais para vocês, explicando essa questão bem passo a passo, porque foi bem na hora que caiu a conexão ali, então eu detalho ela com calma para vocês. Mais fácil do que fazer correndo agora. Alguma outra coisa, gente? Então, vou nessa também. Vou trocar para aula do primeiro ano. Oi, pode falar, Sandy. Tu vai postar... Foi só isso a aula de Química 3 essa semana, né? Sim, eu não quis botar outra porque a gente estava bem adiantado. Aí eu não quis sobrecarregar vocês porque estavam começando as aulas ao vivo. Tá. Tanto que você vai ver que no final aqui eu coloquei um aviso que vai ter um slide para você, uma lista para vocês no Estudos de Termoquímica 1, que vai envolver toda essa aula. Como a gente estava bem adiantado, eu não quis sair correndo atropelando vocês nessa primeira semana, que tinha aula ao vivo, que estava essa coisa nova para vocês. Aí a partir da semana que vem já volta ao normal. Uma aula teórica, ao vivo, uma aula online ali, o videozinho. Tá, e a frente 2 tu já acabou o tetra, não acabou? Sim, mas na segunda-feira a gente vai abordar só estequiometria na prova do Enem. Ah, tá. Nossa aula inteira ao vivo aí, segunda-feira, é a prova do Enem envolvendo estequiometria. Beleza, obrigada. Nada, que é isso. Gente, vou lá porque eu vou pra aula do primeiro ano também. Marlon, beijo, Marlon. Oi? Saudades. Não entendi. Beijo pra ti, saudades. Oi, Cris. Agora que eu reconheci a voz. Tudo bom? Tudo. Pô, nem fala. A parte boa da aula ao vivo é matar um pouquinho da saudade deles. É verdade. Isadora, A Thaís agora na segunda série chegou a chorar, menino, de saudade, disse que se emocionou na hora de dar aula, querida. Marlon dividiu o número de carbono da fórmula, isso está errado. Se tu dividiu, Isadora, a entalpia pelo número de carbonos, tu encontrou quanto de energia foi liberado para cada mol de carbono. E aí você vai ter que só fazer uma análise diferente.
Você não padronizou a energia, você padronizou 1 mol de carbono. Aí a tua análise é o quê? Para 1 mol de carbono, quem está dando a maior quantidade de energia significa que numa mesma energia vai liberar menos carbono. Então, quem tiver o menor valor vai dar a maior resposta. Tá? Daí a opção é inversamente proporcional. Tem uma questão do Enem que faz isso também. Fala, Maria. Maria Laura, pode perguntar. Oi. Tipo assim, ali na questão 3 do Enem, eu tenho que descobrir quantos mols de CO2 vai fazer. Aí, por exemplo, ali do benzeno deu 6 mols, né? Aí eu tenho que fazer, 6 mols equivalem a menos 3.268. Isso. A 1 mol equivale a quanto? É isso que tem que fazer? Na verdade, não 1 mol, tá, Maria? Se você fizer 1 mol equivale a quanto, você vai estar encontrando quanto que você tem de energia associada a cada 1 mol. Como a questão pediu ali, ó, quem libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia, eu inverto essa conta. Olha a conta, vai aparecer aqui para ti, ó. Essa mesma do cara que tu falou. Olha ela aqui embaixo. 3.268 tá para 6 mols de CO2. Assim como 890, que foi o que eu tomei como padrão de energia, para X mol de CO2. Então essa mudança... Mas por que... Por que? Pode falar? Não, pode falar. Por que eu usei o 890? Eu precisava escolher um valor para padronizar. Se eu colocar para 1 mol, não tem problema. Eu vou encontrar energia. Aí eu vou encontrar quanta energia para cada mol. Tá? Aí eu vou ter que pegar esses resultados e fazer a análise que ele quer saber quem libera mais CO2 para uma mesma energia. Então depois eu poderia fazer uma nova regra de 3 ou só fazer análise inversamente proporcional. Tá, entendi. Fechou? Cris, abraço. Obrigada. Fala, Fernanda. Rapidinho. Ali, se eu dividir a variação da entalpia pelo número de carbonos... Tá, tu vai ter quanta energia para cada carbono. Daí quem for a menor energia por carbono vai liberar mais carbono. Isso, porque tu vai dar assim, ó, vai dar 3.268 por 6, vai dar 544 para o primeiro, 1.368 por 2, vai dar 684 para o segundo, 2.808 por 6 vai dar 468, 890 por 1, 890, né? E 5.471 por 8 dá 683. Então, aquele que deu a menor quantidade de energia, que foi a glicose, ela libera menos energia para cada mol de carbono. Vai muito na linha da pergunta que a Maria Laura tinha feito. Resultado, como libera menos energia, quer dizer que para uma mesma quantidade de energia, eu teria mais carbono com esse. Quanto menos energia por carbono, mais carbono por uma certa energia. Tá, entendi. Obrigada. Nada que é isso. Gente, fechar a gravação aqui.